falar a respeito de um assunto que eu dei o seguinte título. Eu lembro que no seminário, quando eu estudava homilética, eu achava muito difícil achar títulos para os sermões, né? E hoje eu estou praticamente aprendendo de novo, né? Tendo que achar título. Durante muito tempo não me importei com título de sermão, mas eu acho que é uma maneira didática de lembrar, porque às vezes depois de algum tempo nós lembramos só o título do sermão. No caso aqui, sermão, o ensino, né? Eu lembro que é considerado o sermão mais famoso da história da igreja, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards, do Grande Despertamento dos Estados Unidos. Então, pelo menos o título do sermão ficou gravado, né? E eu tenho vários títulos na minha mente, de sermões que eu ouvi, e não lembro nem uma palavra do sermão, mas lembro do título. E aí, hoje eu quero falar sobre o seguinte título. Na verdade são 3 títulos, às vezes não aparece nenhum título, às vezes aparece mais de um. No caso hoje são 3 inicialmente. Então, o título do sermão é O Discípulo Leproso. Esse é um título. O outro título vocês podem escolher. O Discípulo de Naamã é outro título. E o outro título é O Coração do Discípulo. Todos os 3 têm a ver com o texto, né? E aí, como alguns já captaram aí, eu vou falar baseado no segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 20, que é uma história bastante conhecida, apesar de que a primeira parte é mais conhecida, que é a cura da lepra de Naamã. Mas neste caso aqui, vamos falar sobre Geazi, que é o discípulo de Eliseu. Então vamos ler alguns versículos. Diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 20, diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: Ser servido tomar 2 talentos. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou, pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe a Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. E aí eu quero destacar alguns pontos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero destacar a porção do primogênito, né? Assim de cara não dá para perceber, mas quer dizer que a porção do primogênito está presente nesse texto. O que é a porção do primogênito? A porção do primogênito é que na família o primogênito, que era o primeiro filho, tinha direito à porção dobrada da herança, né? Eu digo sempre o seguinte: se a pessoa não entender
A lei da primogenitura não vai entender a Bíblia, porque a lei da primogenitura permeia toda a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 21, vai dizer exatamente isso, né? Aqui, Deuteronômio capítulo 21, vai falar a respeito da lei da primogenitura. Então vamos ver como é que está aqui. Deuteronômio 21:15. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer dar seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá como primogênito, por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então, aí está, né? Dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Então, cada filho tinha direito a uma porção. Então, quando o pai morresse, os bens eram divididos entre os filhos, e cada filho receberia uma porção. Porém, o primogênito tinha direito a duas porções. Então, a porção dobrada é a porção do primogênito. Por que eu estou chamando a atenção desse fato? Porque aqui, no texto do segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 20, aliás, só em 2 versículos, no verso 22 e no verso 23, a palavra dois ou duas aparece 7 vezes, né? Olha só: 2 jovens, 2 mudas de roupa, 2 talentos, 2 talentos, 2 sacos, 2 mudas de roupa, 2 dos seus servos. Então, né? Veja só, 7 vezes a palavra 2 ou 2 aparece aí no texto. E aí eu digo, está chamando a atenção para a porção do primogênito. Mais na frente vocês vão entender melhor. Então, a primeira coisa que eu quero destacar. Em segundo lugar, esse texto, isso eu ainda não tinha percebido, né? Ele mostra o seguinte: esse texto fala de discipulado, né? Na verdade, o discipulado que é apresentado no Antigo Testamento era assim. Várias vezes acontece isso. A ideia do discipulado, ela permeia toda a Bíblia. No Novo Testamento, em Mateus 28, Jesus disse assim: fazei discípulos. Essa é a ordem, está no imperativo, que a ordem que Jesus deu à igreja foi essa: fazei discípulos. É claro que ele diz de todas as nações, né? Mas a ordem é fazer discípulos. E aqui no Antigo Testamento tem vários exemplos de discipulado, de treinamento em discipulado. Então, mas vou tomar aqui o contexto. Neste caso aqui, o profeta Elias, e ele era o profeta, né? Ele aparece assim, sem genealogia no meio da história, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Aí depois, Deus manda que Elias adote Eliseu como seu sucessor. E aí no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, nós vamos ver lá no final do capítulo, Elias adotando Eliseu como seu discípulo. E diz lá o seguinte: a partir daquele momento, Eliseu passou a seguir Elias e a servi-lo. Era o discipulado, né? Ele seria o sucessor do profeta Elias. Mas antes que isso se concretizasse, ele teria que passar por essas fases. Ele seguia, se tornou um seguidor do profeta Elias. Essa é a essência do discipulado, é seguir alguém. E ele o seguia para servi-lo, e servi-lo praticamente como um escravo, né? Por isso que depois, quando alguém pergunta assim: não tem nenhum profeta do Senhor aqui? E aí alguém diz: está aqui Eliseu,
que derramava água sobre as mãos de Elias. Esse derramava água aí era naturalmente a função dele, né? Porque derramava água para ele beber água, para lavar as mãos, as coisas assim. Mas a função do discípulo aqui, né? Que no caso era Eliseu, o jovem Eliseu, por isso que às vezes o discípulo é chamado assim, o moço do homem de Deus. O moço, porque a questão era sempre assim, né? O profeta já estava com uma certa idade, precisava ser sucedido, e aí era adotado um jovem que, após andar junto com o profeta velho durante algum tempo, na condição de escravo, aí está, era como que um escravo, era um escravo de luxo, né? Era um servidor, era um servo, no sentido quase que de escravo, né? Para servir o velho profeta. E aí, depois que o velho profeta terminasse o seu ministério mesmo, e esse passasse esse discípulo com tanto tempo seguido do profeta, ele o sucederia. Então nós temos aqui Elias, aí nós temos Eliseu, que foi o sucessor de Elias, e agora nós temos na mesma linhagem Geazi, que era o moço do homem de Deus, ou seja, o moço de Eliseu, que estava sendo treinado para ser o sucessor de Eliseu. E aí, essa questão do discipulado, que é bem mais ampliada no Novo Testamento, é assim: discípulos são filhos espirituais, né? Discípulos são filhos espirituais. O Novo Testamento expande essa ideia muito mais, né? Aí o que acontece? O discípulo, ele herda aquilo que é do seu senhor, porque ele chama até de senhor, porque é a condição de servo, quase de escravo, né? Então, o discípulo, ele herda aquilo que é do seu senhor, o do seu mestre, né? Porque quando chega no Novo Testamento, o discípulo equivale a mestre. Existe o mestre, existe o discípulo, porque o mestre é o que ensina o discípulo, e o discípulo aprende com o mestre, não só na questão conceitual, mas na prática. Por isso que anda com ele, né? A prática também. E aí o que acontece? Quando é tirado de cena o profeta ou o mestre, o discípulo herda aquilo que era do seu mestre ou do seu senhor. Só que é o seguinte, nesse caso aqui nós vemos que Geazi herdou a lepra de Eliseu. Herdou a lepra de Naamã, né? Ele deveria ter herdado alguma coisa de Eliseu, mas ao invés disso, ele herdou a lepra de Naamã. Por isso que eu coloquei aqui o discípulo de Naamã, porque a partir do momento em que Geazi herdou a lepra de Eliseu, está na minha mente, a lepra de Naamã, ele passou a ser discípulo de Naamã, né? Porque vamos imaginar o seguinte: quando Naamã foi curado e a sua lepra ficou nas águas do Rio Jordão, embora o Rio Jordão seja corrente, né? Mas assim espiritualmente falando, essa lepra acabou ficando com Geazi, que não era para Geazi ter herdado a lepra de Naamã, era para ele ter herdado algo de Eliseu, mas não a lepra de Naamã. Então nesse caso aí, Geazi se tornou discípulo de Naamã. Uma vez que Naamã foi tirado de cena como leproso, o sucessor de Naamã na condição de leproso foi Geazi, que se tornou seu discípulo. Então essa é a questão que eu estou querendo aqui enfatizar. E aí eu quero mostrar o seguinte: a questão por isso que um dos títulos do sermão é o coração do discípulo, né? Provérbios 4:23, que é um dos primeiros versículos que eu memorizei quando me tornei cristão, diz assim, né? Dentre as coisas que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração é como que uma fonte. Aquilo que tiver no nosso coração é que vai jorrar na nossa vida, né? E aí o que acontece? O coração de Geazi é descoberto aqui pelas suas ações, que havia cobiça no coração de Geazi, né? Ele era um simples servo de Eliseu, era como que um criado, quase como um escravo, né? Uma vida difícil, penosa. E o profeta Eliseu também vivia da sua simplicidade,
Mas o coração de Geazi cobiçava, né, bens materiais. Ele não valorizava a sua condição de discípulo do profeta e de um futuro sucessor do ministério profético. Ele não via nisso, né? Ele não valorizava isso, mas ele cobiçava os bens materiais. E aí eu quero mostrar algo aqui anteriormente que aconteceu, que quando Naamã foi até o profeta Eliseu para ser curado da sua lepra, ele levou um presente. Vamos ver aqui o presente. Olha só, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 5, diz assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Aí vem: então tomou na sua mão 10 talentos de prata. Isso aqui é o Naamã, né? 10 talentos de prata, e 10 talentos de prata equivale a 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, que equivale a 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas. A NVI diz roupas finas. Eu diria até assim: seria então 10 ternos Armani, seja lá o que isso queria dizer, roupa fina. Então esse foi o presente que Naamã levou para dar ao profeta Eliseu pela cura da sua lepra. Aí vamos ver aqui agora. Olha só, depois que Naamã é curado da sua lepra, verso 15 agora: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então o profeta Eliseu recusou o presente que o general Naamã queria lhe dar, em gratidão pela cura da sua lepra. E com certeza Geazi viu isso, e aí, como pelas palavras dele revelam depois, ele pensou assim: o meu mestre é muito besta, né? Ele não aceitou nada desse sírio, né? Poxa vida, podia ter aceitado, que mal faria, né? Mas eu acredito que o profeta entendeu que ele estava na prova diante de Deus. Às vezes as coisas mínimas da nossa vida que passam despercebidas, é Deus nos colocando à prova. Então aquilo que o profeta Eliseu rejeitou receber da parte de Naamã, o seu discípulo Geazi cobiçou. Aquela velha história da cobiça, né? O 10º mandamento do decálogo é: não cobiçarás. E tem cobiçar várias coisas, né? E aí quando quando o Naamã foi embora, ele inventou essa história, né? Ele correu atrás do Naamã do seu carro, e ele inventou aquela mentira. Ele disse: olha, chegaram 2 jovens da montanha de Efraim, filho dos profetas, e o profeta Eliseu, o meu senhor, mandou que você desse um presente. Aí ele pediu assim: 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Até que ele teve uma visão bem menor, né? E aí o Naamã, agradecendo, disse assim, ele diz assim: ser servido tomar 2 talentos de prata. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pôs sobre 2 dos seus servos, que eu levaram diante dele. Então ele cobiçou essas coisas, esses bens materiais, e foi escondeu lá na casa do profeta. E aí foi que ele deveria conhecer o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu é um dos profetas da Bíblia mais afinados na profecia, né? Tem um texto que diz que o profeta Eliseu fazia saber ao rei de Israel o que o rei da Síria falava no seu quarto de dormir. Então ele era muito afinado na profecia. Mas eu acho que o seu discípulo, o servo Geazi, esqueceu isso, porque naturalmente Deus revelou para o profeta Eliseu tudo o que o discípulo tinha feito. E aí ele recebeu essa maldição, né?
ele recebeu essa maldição. Ele diz assim: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O coração do discípulo, né? Foi mais ou menos assim que Satanás colocou no coração de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, né? Provavelmente Satanás colocou no coração de Jazi também esse desejo, essa cobiça. Mais aqui. Agora, ver como é que está o negócio de questão do horário aqui, tá? Agora, porque eu quero fazer o seguinte, o meu propósito aqui nessa palavra é comparar o coração de dois discípulos, né? Agora vamos retornar um pouco aqui para o capítulo 2 do segundo livro de Reis, e nós vamos ver agora o relacionamento do profeta Elias com o seu discípulo Eliseu. Eliseu ainda era o moço do homem de Deus, no caso Elias, ele era o discípulo, né? Ele ainda estava na condição serviçal, né, de andar com o profeta para servi-lo. Só que a história dele foi diferente. Eu vou saltar aqui a descrição que está no capítulo 2 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 1. Eu vou saltar toda aquela insistência de Eliseu de seguir o profeta Elias. Elias dizia: fica aqui que o Senhor me enviou a Gilgal. Ele dizia: de maneira nenhuma eu vou te deixar. E foi com ele. Então havia assim uma determinação, eu quase diria obstinação, não porque a obstinação é um defeito, né? Mas era uma determinação de não largar o profeta, porque enquanto o coração do Geazi estava contaminado por cobiça por bens materiais, o coração de Eliseu, discípulo do profeta Elias, ele ardia, ele cobiçava uma outra coisa. A gente vai descobrir aqui. Verso 9, segundo livro de Reis 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Por isso que eu falei que a questão da bênção da primogenitura, né? A lei da primogenitura está presente aqui, olha. Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Enquanto o coração de Geazi, discípulo de Eliseu, se concentrava em bens materiais, o coração do jovem discípulo Eliseu, né, que via na vida do seu mestre Elias as manifestações poderosas do Espírito Santo, era isso que ele cobiçava. E aí o desejo dele por essa unção, né, que diz o Espírito, o meu pedido é que haja sobre mim porção dobrada do teu Espírito. É a unção, né? O Espírito é o Espírito Santo, é a unção, o Espírito Santo. E aí quando ele diz porção dobrada, é a questão da lei da primogenitura, né? Porque na verdade, normalmente, ele não teria o direito da porção dobrada, porque na sequência aqui, o primogênito seria Elias, porque Elias era o profeta antes dele. Então Elias é que seria o primogênito, ele que teria que ter a porção dobrada. Então o Eliseu, que está na condição do mais novo aqui, não teria direito à porção dobrada da herança, que é a herança, né? A herança espiritual, e há também a herança material. E naturalmente o discípulo é o herdeiro e o sucessor da herança, é o herdeiro da herança do seu mestre. E aí, mas ele desejava tanto essa unção, que ele não se contentou em que o mesmo Espírito que estava sobre Elias estivesse sobre ele. Ele pediu porção dobrada, né? Eu quero que haja sobre mim porção dobrada do teu Espírito. E aí, vamos ver o que aconteceu aqui. Aí o profeta Eliseu disse, o profeta Elias, aliás, Elias disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando,
Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu poderia hoje, né, até falar sobre o arrebatamento de Elias, é uma coisa espetacular, né? Isso aqui é tremendo, né? Como é que pode, né? Carros e cavalos de fogo. Eles vieram buscar Elias, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É impressionante como esses furacões, ciclones que estão acontecendo até no Brasil agora, né? Eles são uma espécie de redemoinho. Às vezes eu digo assim: será que esses furacões não são espíritos que giram? Porque essa direção na Bíblia, né? Espírito girando, porque a palavra espírito e vento são a mesma palavra tanto no grego quanto no hebraico. Mas aqui, né? Eu não vou entrar nesse assunto. Elias subiu ao céu num redemoinho. E ele tinha dito: olha, se quando eu for tomado de ti você vir isto, será concedido o seu desejo, o seu pedido. Se você não vir, não será concedido. Aí diz aqui: o que vendo Eliseu, aí quando o Espírito Santo registra o que vendo Eliseu, para dizer que Eliseu viu quando Elias foi arrebatado. Eliseu viu os carro de fogo com cavalo de fogo, ele viu tudo. Portanto, o pedido dele seria atendido, porque se você vir quando eu for arrebatado, te concederá. Então assim, o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. O Espírito Santo reforça o fato de que ele viu, porque ele nunca mais o viu a partir desse dia, né? Ele foi para o céu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, e também tomou a capa de Elias que dele caíra, retornou e parou à margem do Jordão. Aí eu vejo aqui a primeira evidência de que o pedido de Eliseu foi atendido, é esse fato de que vai acontecer aqui. Diz assim: e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está Jeová, o Deus de Elias? Foi isso que ele disse. Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Então, o primeiro sinal de que realmente havia porção dobrada do espírito de Elias sobre Eliseu foi o fato de o Jordão se abrir quando ele feriu as águas do Jordão com a capa de Elias. O que mais aqui? Vendo, pois, os filhos dos profetas, esses filhos dos profetas que eram os outros discípulos, havia comunidade de profetas, né? Eles eram todos discípulos. Então, o discípulo especial era Eliseu. Vendo os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, realmente ele recebeu essa unção, e vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, os outros discípulos reconheceram que Eliseu se tornou realmente o sucessor de Elias quando recebeu o Espírito sobre ele. Só que os discípulos não sabiam que era porção dobrada. Eu nunca contei, mas já ouvi há muitos anos um pastor ensinando, dizendo o seguinte, que eu não fui conferir, mas foi o que ele disse lá, ele deve ter ido conferir, que Eliseu realizou o dobro dos milagres de Elias. Os milagres de Elias estavam geralmente associados com fogo. Aliás, é isso mesmo, né? Os de Elias estavam associados com fogo, os de Eliseu com água, né? É por aí. Então, e aí por isso que eu quero comparar, porque Jesus mandou fazer discípulos, e o coração do discípulo, chamado Geazi, estava cobiçando as coisas materiais, e herdou uma lepra, a maldição. O coração do discípulo Eliseu estava desejando a herança espiritual, porque havia uma herança espiritual que era a unção do Espírito Santo sobre ele, e ele herdou essa unção do Espírito sobre ele. Eu acho interessante que o caso de Moisés e Josué é semelhante, porque Deuteronômio 34:9 diz assim: Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Então, caiu. Acho que a internet caiu. Foi. Então, só pode ir que eu vou reiniciar aqui, porque eu tô gravando também por fora. Tá. Então, voltou, né? Então,
O que eu quero dizer? Porque Jesus mandou fazer discípulos, né? Aí nós vamos ver essa questão do discipulado, que Jesus, ele tinha o Espírito Santo, né? Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. E aí, quando Jesus morreu, foi sepultado, nós vamos ver que os 12 discípulos ficaram orando lá no cenáculo. Na verdade, eram somente 11, né? Porque Judas Iscariote já tinha se desviado. Mas no dia de Pentecostes, a herança eles receberam, né? Porque eles receberam a unção do mestre. Então, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus veio no dia de Pentecostes sobre os discípulos. Essa foi a herança. Por isso que Pedro, na sua pregação no dia de Pentecostes, ele diz: porque a promessa vos pertence a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. É uma herança espiritual. O discípulo tem direito à herança espiritual, a mesma unção. E aí eu quero terminar essa reflexão mostrando o seguinte, ó. No segundo livro de Reis, capítulo 13, nós vamos encontrar o seguinte registro. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Isso aqui é tremendo, porque enquanto que a unção do Espírito Santo que estava sobre Elias, ela repousou, depois da sua partida, repousou sobre o seu discípulo Eliseu, confirmando ele como sucessor do profeta Elias, no ministério profético, por causa da lepra de Geazi, que deveria ser o sucessor de Eliseu. Deveria, quando Eliseu morreu, deveria a unção do Espírito Santo repousar sobre Geazi para dar continuidade ao ministério profético. Isso não aconteceu, e o que aconteceu foi que a unção de Eliseu ficou na sepultura, ficou nos seus ossos, né? E esse homem aí, esse homem morto, defunto, que foi jogado da sepultura de Eliseu, quando tocou nos ossos de Eliseu, foi curado, porque a unção estava lá. Então, é a mesma coisa hoje, né? A unção, a herança espiritual é a unção do Espírito Santo, né? Repousou sobre Elias, Eliseu, e aí Geazi foi reprovado, né? Não pôde ser o sucessor do profeta Eliseu. Aí vem Jesus, os 12 apóstolos receberam a mesma unção, e vem de lá para cá, como a questão da sucessão apostólica, né? Que há uma controvérsia muito grande sobre isso. É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que é concedido. Mas antes da pessoa receber essa unção, ela tem que se tornar discípulo, né? Você tem que passar pela fase do discipulado, que é uma fase servil. Primeiro a humilhação, depois a glória. Esse é o princípio da Bíblia. Então, eu acredito que algumas pessoas, né, talvez a tendência humana seja já querer entrar logo na unção e no ministério profético. Aí Pedro diz assim: assim como houve entre o povo falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres. Novo Testamento agora. Então devemos ver isso aí, né? Esses dois exemplos aqui, sabe? O que é que o coração do discípulo, o que é que o seu coração está desejando, o que é que o seu coração almeja, o que é que o seu coração deseja? É uma herança física, material, ou é herança espiritual? A herança espiritual é a unção do Espírito Santo, né? E se valorizarmos a unção do Espírito Santo tanto quanto Eliseu a valorizou, né, ele alcançou a bênção, né? Então nós temos que ter cuidado para que o exemplo de Geazi, de ter cobiçado no seu coração, priorizado no seu coração os bens materiais, em detrimento da herança espiritual, que era o Espírito Santo. Isso aí é a chamada ministerial, né? A confirmação da chamada ministerial é a unção do Espírito Santo sobre a cabeça.
E nós, como igreja, né, recebemos essa ordem de Jesus: fazer discípulos, né? E o discípulo é o sucessor do seu mestre. Primeiro tem que ser discípulo, para depois, se for aprovado, ser o sucessor do seu mestre. Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.